Você sabia que a decisão de colocar um ente querido em um asilo ou de entrar você mesmo em uma instituição para idosos pode ser a diferença entre uma velhice com dignidade ou uma morte emocional antecipada? Eu sou o Dr. E hoje vou compartilhar com você o relato de uma mulher de 80 anos que viveu essa experiência e que tem um aviso urgente que todos precisam ouvir antes de tomar essa decisão irreversível. Fique até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente sua perspectiva sobre envelhecimento, solidão institucional e o verdadeiro significado de cuidar de quem amamos. Antes de começarmos, preciso que você entenda algo fundamental sobre a mente humana, que passei décadas estudando e que a maioria das pessoas ignora completamente. O ser humano não foi projetado biologicamente nem psicologicamente para viver isolado de suas raízes emocionais, especialmente na fase mais vulnerável da vida. E quando falo de raízes emocionais, não estou falando apenas de família no sentido sanguíneo, mas de tudo aquilo que dá significado existencial à nossa jornada. Memórias construídas em espaços familiares, rituais cotidianos que estruturam nossa identidade, vínculos afetivos que alimentam nosso córtex cerebral com razões para continuar vivo. A mulher de 80 anos que vou mencionar hoje se chama Dona Maria. Não é um nome fictício, é uma pessoa real que conheci em minhas pesquisas sobre envelhecimento saudável e saúde mental na terceira idade. Dona Maria viveu 78 anos em uma pequena casa no interior. Criou 4 filhos, enterrou o marido, viu netos nascerem e sempre foi conhecida na comunidade como aquela senhora alegre que cultivava rosas no quintal e fazia brigadeiro para as crianças da vizinhança todos os domingos. Aos 78 anos, após uma queda que fraturou seu quadril, seus filhos, todos profissionais bem-sucedidos, morando em grandes cidades, tomaram uma decisão que acreditavam ser a melhor para ela: colocar ela em um asilo de alto padrão. Um lugar com estrutura médica completa, atividades recreativas, alimentação balanceada, fisioterapia diária. Na teoria, o melhor que o dinheiro poderia comprar. Na prática, o começo do fim da verdadeira vida de Dona Maria. Quando conheci Dona Maria, 18 meses após sua entrada no asilo, encontrei uma mulher completamente diferente daquela que seus filhos descreviam. Seu olhar estava apagado. Sua voz, antes vibrante segundo relatos, era um sussurro monótono. Ela me disse algo que ficou gravado em minha memória para sempre. Doutor Augusto, eu não morri porque meu corpo ainda funciona, mas a pessoa que eu era morreu no dia em que me trouxeram para cá. Essa frase, dita por uma mulher de 80 anos, contém uma verdade psicológica profunda que preciso destrinchar para você agora, porque essa verdade pode estar operando na vida de alguém que você ama neste exato momento, ou pode estar esperando por você no futuro, se você não compreender os princípios fundamentais da saúde mental na maturidade. O cérebro humano, especialmente na terceira idade, funciona através de redes neurais construídas ao longo de décadas de experiências. Cada memória significativa, cada ritual diário, cada espaço familiar ativa circuitos neuronais específicos que mantêm a mente viva, engajada, funcionando. Quando você remove uma pessoa idosa de todo o ambiente que construiu essas redes neurais, você não está apenas mudando-a de endereço, você está literalmente desconectando circuitos cerebrais vitais. Deixe-me ser mais específico, porque isso é crucial. Quando Dona Maria acordava em sua casa, seu cérebro era imediatamente ativado por dezenas de gatilhos ambientais. O som específico dos pássaros que faziam ninho na árvore em frente à sua janela, a luz do sol entrando naquele ângulo preciso que ela conhecia há décadas, o cheiro do café que ela mesma preparava naquela cafeteira velha
que foi presente de casamento, o ritual de regar suas rosas antes do café da manhã. Cada um desses elementos não era apenas um detalhe cotidiano, era um ativador neural, um gatilho que dizia ao cérebro dela: você tem propósito, você tem identidade, você tem razões para estar viva. Eram microdoses diárias de significado existencial. Agora imagine o que acontece quando você coloca essa mesma pessoa em um ambiente institucional. Mesmo que seja o mais bem equipado do mundo, ela acorda em um quarto que não reconhece. Os sons são de equipamentos médicos e conversas de enfermeiras que não fazem parte de sua história. A luz é artificial e uniforme. O café da manhã vem pronto em uma bandeja. Não há rosas para regar. Não há brigadeiro para fazer no domingo. Não há vizinhos que a conhecem há 30 anos passando na rua para cumprimentá-la a ele. O que acontece neurologicamente é devastador. O cérebro começa a receber a mensagem constante de que você não é mais necessário, de que você não tem mais função, de que sua identidade construída ao longo de 8 décadas não tem mais lugar neste mundo. E o cérebro humano, especialmente na terceira idade, responde a essa mensagem de uma forma que eu venho alertando há anos em minhas pesquisas. Ele começa a desligar. Não é uma morte física imediata, é algo muito mais cruel. É uma morte psicológica gradual enquanto o corpo ainda respira. É o que eu chamo de síndrome da morte emocional institucional. E aqui está o aviso de Dona Maria que precisa ecoar na sua consciência. Ela me disse que nos primeiros 3 meses no asilo, ela tentou se adaptar, participava das atividades recreativas, sorria para as enfermeiras, fazia os exercícios de fisioterapia, mas toda noite, quando as luzes se apagavam e ela ficava sozinha naquele quarto que não era seu lar, ela chorava silenciosamente. E ela me confessou algo que me partiu o coração. Eu chorava não pela dor física da minha fratura, doutor. Eu chorava porque sentia que tinha me tornado invisível. Ninguém mais precisava de mim. Ninguém mais esperava nada de mim. Eu tinha me tornado apenas mais uma idosa sendo cuidada por profissionais que, por mais dedicados que fossem, estavam fazendo um trabalho, não compartilhando uma vida. Se você está se emocionando com essas palavras, é porque em algum nível profundo você reconhece essa verdade. E se você tem pais, avós, ou se você mesmo está envelhecendo, precisa prestar muita atenção ao que vou revelar agora. Existe uma diferença abismal entre cuidado profissional e cuidado afetivo. E o cérebro humano, especialmente o cérebro envelhecido, não foi projetado para sobreviver apenas com cuidado profissional. Ele precisa de cuidado afetivo para se manter psicologicamente vivo. Cuidado profissional é quando alguém garante que você tome seus remédios no horário certo, que você se alimente adequadamente, que você faça seus exames médicos, que você tenha higiene adequada. Cuidado afetivo é quando alguém se senta ao seu lado, não porque está sendo pago para isso, mas porque genuinamente quer estar ali. É quando alguém pergunta sobre suas memórias, não para preencher um formulário médico, mas porque realmente se importa com sua história. É quando alguém chora junto com você, ri junto com você, existe junto com você. Um asilo, por melhor que seja, pode oferecer cuidado profissional excelente, mas ele nunca conseguirá replicar a teia de significado afetivo que uma pessoa construiu ao longo de décadas em sua comunidade, em sua casa, com suas pessoas. Dona Maria me explicou algo que deveria ser ensinado em todas as faculdades de medicina e gerontologia do mundo. Doutor, quando meus filhos me visitam aos domingos, eles ficam 2 horas. Nessas 2 horas eles me perguntam se estou comendo bem, se estou tomando os remédios, se os médicos estão me tratando bem. São perguntas importantes, mas são perguntas sobre minha condição de paciente, não sobre minha condição de ser humano.
Ninguém me pergunta mais o que eu penso sobre as coisas. Ninguém me pede mais conselhos. Ninguém me conta mais seus problemas esperando minha opinião. Eu me tornei apenas um corpo a ser mantido funcionando, não mais uma pessoa cujas experiências e sabedoria têm valor. Isso, meus queridos, é o núcleo do problema que a maioria das famílias não enxerga quando toma a decisão de institucionalizar um idoso. Elas acreditam que estão fazendo o melhor porque estão garantindo cuidados médicos de qualidade. E sim, cuidados médicos são importantes. Mas se a medicina garante que o corpo continue funcionando enquanto a psique morre de solidão existencial, de que serve prolongar a vida biológica? Eu passei décadas estudando a mente humana, escrevendo sobre inteligência emocional, sobre a gestão da emoção, sobre como construir uma psique saudável. E uma das conclusões mais importantes das minhas pesquisas é esta: o ser humano precisa sentir-se necessário para continuar querendo viver plenamente. Não apenas sobreviver, mas viver. E a diferença entre sobrevivência e vida plena é a diferença entre ter um coração batendo e ter razões emocionais para que esse coração queira continuar batendo. Quando você coloca um idoso em uma instituição, mesmo com as melhores intenções, você está inadvertidamente enviando uma mensagem devastadora para o inconsciente dessa pessoa. Você não é mais necessário em nosso dia a dia, você se tornou um peso. Nós encontramos profissionais para cuidar de você porque não podemos ou não queremos fazer isso nós mesmos. E não importa quantas vezes você diga em palavras que ama essa pessoa, o inconsciente lê a mensagem do ato, não do discurso. Agora, eu preciso fazer um esclarecimento importante aqui, porque não quero que você entenda mal o que estou dizendo. Não estou afirmando que asilos são intrinsecamente maus ou que nunca há situações onde a institucionalização é a única opção viável. Há casos onde a pessoa idosa requer cuidados médicos tão intensivos que simplesmente não é possível oferecê-los em casa. Há situações onde a família genuinamente não tem recursos físicos, financeiros ou emocionais para cuidar adequadamente do idoso em casa. O que estou dizendo é que essa decisão não pode ser tomada levianamente, como tem sido tomada em milhões de lares ao redor do mundo. Não pode ser uma decisão movida apenas por conveniência, por desconforto em lidar com as limitações do envelhecimento, ou por uma cultura que adora a juventude e descarta a velhice como se fosse um produto vencido. Deixe-me compartilhar com você os dados que coletei ao longo de anos de pesquisa sobre saúde mental na terceira idade. Idosos que permanecem em seus ambientes familiares, rodeados de suas memórias, seus objetos, suas rotinas e, mais importante, rodeados de pessoas que os conhecem como indivíduos únicos e não como casos médicos, apresentam taxas significativamente menores de depressão, demência progressiva e desistência da vida. Existe um fenômeno que documentei em diversos casos e que chamo de síndrome da desistência institucional. Acontece quando uma pessoa idosa, após ser institucionalizada, simplesmente começa a desligar. Ela para de comer adequadamente, mesmo quando a comida está disponível. Para de participar de atividades mesmo quando incentivada. Seu olhar se torna distante. Ela ainda respira, ainda funciona biologicamente, mas psicologicamente ela já se despediu da vida. E sabe por quê? Porque o cérebro humano opera através de expectativas futuras. Nós continuamos vivendo porque temos expectativas, mesmo que pequenas, sobre o amanhã. Amanhã vou regar minhas plantas, amanhã minha neta vai me visitar, amanhã vou fazer aquele doce especial, amanhã vou assistir aquele programa que adoro. Essas expectativas microscópicas são combustível psicológico. Quando você institucionaliza alguém, você frequentemente remove essas expectativas pequenas, mas vitais,
Não há mais plantas para regar porque não há jardim. Não há mais doce especial para fazer porque a cozinha é institucional. Não há mais aquele programa para assistir no horário que você quer porque há uma programação coletiva na sala comum. Não há mais visitas espontâneas de vizinhos que se tornaram amigos ao longo de décadas porque você está agora em um lugar onde as únicas visitas são familiares, agendados e profissionais de saúde cumprindo o seu turno. Dona Maria me descreveu perfeitamente essa sensação. Doutor, todos os meus dias aqui são exatamente iguais. Acordo no mesmo horário porque é o horário que a enfermeira vem verificar minha pressão. Como no mesmo horário porque é o horário do café da manhã institucional. Participo das atividades nos mesmos horários porque está na programação. Recebo visitas no mesmo horário de visitação. Durmo no mesmo horário porque apagam as luzes. É como se eu tivesse deixado de ser uma pessoa com autonomia sobre minha própria existência e me tornado parte de uma engrenagem institucional. E ela me fez uma pergunta que deveria ser feita por toda a família antes de tomar a decisão de institucionalizar um ente querido. Se você tivesse que escolher entre viver menos anos, mas com autonomia, dignidade e significado, ou viver mais anos, mas como uma peça em uma linha de montagem de cuidados geriátricos, o que você escolheria? Essa pergunta me assombrou por semanas. E a resposta óbvia é que qualquer pessoa com lucidez mental escolheria qualidade sobre quantidade. Mas então por que fazemos o oposto com nossos idosos? Por que priorizamos prolongar seus anos sem considerar a qualidade psicológica desses anos? A resposta, e isso vai te incomodar, é que frequentemente a decisão de colocar um idoso em um asilo é mais sobre aliviar o desconforto da família do que sobre o bem-estar genuíno do idoso. É mais fácil pagar por cuidados profissionais do que reorganizar nossas vidas para incluir o cuidado afetivo que um idoso precisa. É mais conveniente visitar uma vez por semana do que conviver diariamente com as limitações, as repetições, as necessidades crescentes de alguém que está envelhecendo. E eu entendo. Não estou julgando porque sei que a vida moderna é complexa, as demandas são múltiplas, os recursos são limitados. Mas o que não podemos fazer é confundir conveniência com cuidado genuíno, ou aliviar nossa culpa convencendo-nos de que estamos fazendo o melhor, quando na verdade estamos fazendo o mais fácil para nós. Deixe-me compartilhar agora alguns princípios fundamentais que desenvolvi ao longo de anos, estudando como manter a saúde mental na terceira idade, princípios que toda família deveria conhecer antes de considerar a institucionalização de um ente querido. Primeiro princípio: o idoso precisa sentir que ainda tem função e propósito. Isso é absolutamente não negociável para a saúde mental na maturidade. Não importa quão limitado fisicamente alguém esteja, é possível encontrar formas de manter o senso de propósito. Pode ser algo tão simples como pedir conselhos sobre decisões familiares, envolver a pessoa nos cuidados com uma planta ou um animal de estimação, pedir que ela conte histórias da família para que essas memórias sejam preservadas. O cérebro precisa sentir que existe uma razão para continuar ativo. Segundo princípio, o idoso precisa manter sua autonomia o máximo possível. Cada decisão que você tira de uma pessoa idosa sobre sua própria vida é um pedaço de sua identidade que você está removendo. Claro que há decisões que, devido a limitações cognitivas ou físicas, a pessoa não pode mais tomar sozinha. Mas a tendência de muitas famílias é infantilizar o idoso, começar a tomar todas as decisões por ele, como se ele fosse incapaz, e isso é psicologicamente devastador. Terceiro princípio: o idoso precisa permanecer conectado com sua rede de significado histórico. Isso significa que sempre que possível, ele deve permanecer em ambientes familiares,
rodeado de objetos que carregam memória afetiva, próximo de pessoas que fazem parte de sua história. Cada foto na parede, cada móvel antigo, cada vizinho que o conhece há décadas é um âncora neural que mantém a mente conectada com sua identidade construída ao longo da vida. Quarto princípio: o idoso precisa de contato humano genuíno, não apenas contato profissional. Isso significa sentar ao lado dele, sem pressa, sem celular na mão, sem aquela energia de quem está cumprindo uma obrigação e logo precisa sair. Significa ouvir suas histórias pela centésima vez como se fosse a primeira. Porque para o cérebro dele, recontar essas histórias é uma forma de manter viva sua identidade. Significa toque físico afetivo, segurar a mão, um abraço demorado, uma carícia no rosto. O cérebro idoso responde ao toque afetivo de forma profunda, liberando neurotransmissores que combatem a depressão e a sensação de abandono. Quinto princípio: o idoso precisa sentir que ainda tem valor para as pessoas que ama. Não valor utilitário, mas valor existencial. Ele precisa saber que sua presença importa, que sua ausência seria sentida, que ele não é apenas tolerado, mas genuinamente querido. E isso não se comunica através de palavras vazias, mas através de ações consistentes, tempo dedicado, interesse genuíno por suas opiniões, inclusão nas conversas e decisões familiares, quando possível. Quando Dona Maria compartilhou comigo seu aviso para o mundo, ela resumiu esses princípios de uma forma que só alguém que viveu a experiência poderia fazer. Diga às famílias que estão considerando colocar um idoso em uma instituição, não façam isso se há qualquer outra alternativa possível. Não por causa do asilo em si, mas por causa do que essa decisão comunica para o inconsciente da pessoa idosa. Ela vai entender, mesmo que ninguém fale explicitamente, que se tornou um inconveniente grande demais para ser mantida na vida cotidiana da família. E essa compreensão mata algo essencial na alma humana. Ela continuou: se realmente não há alternativa, se a institucionalização é inevitável, então a família tem uma responsabilidade ainda maior. Compensar a ausência de significado diário com presença afetiva intensificada. Não visitas de 15 minutos onde você checa se a pessoa está bem e vai embora. Visitas longas, múltiplas vezes por semana, onde você realmente compartilha a vida. Leve notícias do mundo lá fora. Peça opiniões. Conte seus problemas e ouça os conselhos, mesmo que não vá segui-los. Leve fotos, objetos que ativem memórias positivas. Mantenha a pessoa conectada com o fluxo da vida familiar, não como uma espectadora à distância, mas como uma participante ativa, mesmo dentro das limitações. Esse aviso de Dona Maria precisa ser ouvido por milhões de famílias que neste momento estão considerando a institucionalização de um ente querido como se fosse uma decisão simplesmente logística e médica. Não é. É uma decisão profundamente psicológica que terá consequências diretas sobre a qualidade dos anos que restam àquela pessoa. E agora, preciso abordar algo extremamente delicado, mas absolutamente necessário. O fenômeno que venho observando de filhos que colocam pais em asilos e depois vivem com uma culpa corrosiva que os adoece psicologicamente, mas não fazem nada para mudar a situação porque já se convenceram de que não há alternativa. Essa culpa inconsciente se manifesta de formas sutis. Você evita visitar com muita frequência porque cada visita te confronta com o olhar triste de seu pai ou sua mãe. Você liga frequentemente, mas mantém conversas superficiais e curtas. Você compensa com presentes caros, mas não com presença genuína. Você se irrita quando o idoso reclama, porque inconscientemente você sabe que a reclamação é legítima, mas não quer admitir. Essa culpa não resolvida pode se transformar em depressão, ansiedade, doenças psicossomáticas
E aqui está a tragédia. Você adoeceu psicologicamente. Seu pai ou mãe está adoecendo emocionalmente no asilo. E ninguém tem coragem de confrontar a situação e considerar alternativas. Então deixe-me oferecer algumas alternativas que muitas famílias simplesmente não consideram porque assumem automaticamente que não são viáveis. Alternativa 1. Reorganização familiar. Isso pode significar que um dos filhos ajuste sua vida para acomodar o cuidado do idoso em casa, com apoio financeiro e logístico dos outros irmãos. Não é fácil, mas é possível. Requer sacrifício, mas qual é a alternativa? Viver o resto da sua vida sabendo que você escolheu conveniência sobre amor genuíno? Alternativa 2. Cuidadores profissionais em casa. Em muitos casos, é economicamente viável contratar cuidadores que vão à casa do idoso, permitindo que ele permaneça em seu ambiente familiar. Sim, há desafios logísticos, mas são desafios que podem ser superados com planejamento e comprometimento. Alternativa 3. Moradias intergeracionais. Algumas famílias estão redescobrindo o modelo tradicional de ter várias gerações vivendo sob o mesmo teto ou em propriedades próximas. Isso requer ajustes, requer comunicação, requer flexibilidade de todos os lados. Mas os benefícios psicológicos para o idoso e para toda a família são imensuráveis. Alternativa 4. Redes de apoio comunitário. Em algumas comunidades, famílias estão se organizando para criar redes de apoio mútuo, onde dividem responsabilidades de cuidado, permitindo que idosos permaneçam em suas casas, mas com suporte regular. Agora, se você está pensando, mas doutor, Augusto, minha situação é diferente. Essas alternativas não se aplicam ao meu caso. Eu te peço, antes de descartar essas possibilidades, você realmente explorou todas elas? Você realmente sentou com toda a família e disse: precisamos encontrar uma forma de evitar a institucionalização? Ou você aceitou a primeira desculpa que surgiu para justificar a opção mais conveniente? Porque aqui está uma verdade dura que preciso te dizer. Na maioria dos casos, quando uma família diz não há alternativa, o que ela realmente está dizendo é não há alternativa que não exija sacrifício significativo da nossa parte. E sim, cuidar adequadamente de um idoso requer sacrifício. Mas qual é a alternativa? Sacrificar a dignidade emocional de quem te criou, te amou, sacrificou-se por você durante décadas? Dona Maria me disse algo que eu vou repetir textualmente porque precisa ser ouvido. Doutor, eu dediquei 30 anos da minha vida criando meus 4 filhos. 30 anos acordando de madrugada quando estavam doentes, abrindo mão de sonhos profissionais para estar presente, economizando cada centavo para dar a eles oportunidades que eu não tive. E agora, quando eu mais preciso deles, quando eu mais preciso sentir que aqueles 30 anos importaram, eles me colocam num lugar onde profissionais cuidam de mim por salário. Não estou dizendo que meus filhos são maus. Estou dizendo que a sociedade ensinou a eles que isso é aceitável, que isso é normal, que isso é até responsável. Mas não é. É abandono travestido de cuidado médico. Essas palavras são duras, eu sei, mas precisam ser ditas porque há milhões de Donas Marias ao redor do mundo, neste exato momento, sentadas em quartos de asilos, olhando pela janela, esperando por visitas que vêm cada vez menos frequentemente, sentindo suas almas morrerem lentamente, enquanto seus corpos são mantidos vivos por cuidados médicos profissionais. E há milhões de filhos e filhas que, se fossem honestos consigo mesmos, admitiriam que estão vivendo com um peso na consciência, uma culpa que não conseguem nomear, uma sensação persistente de que estão falhando em algo fundamental, mas que empurram essa sensação para o fundo da mente, porque confrontá-la exigiria mudanças que parecem impossíveis.
Agora, deixe-me abordar o outro lado dessa questão. E se você é a pessoa idosa? E se você está sentindo que está se tornando um peso para sua família? E se você está considerando pedir para ser colocado em um asilo para não atrapalhar a vida de seus filhos? Dona Maria tinha um recado para você também. Não sacrifique seus últimos anos por um senso mal colocado de não querer ser um incômodo. Você não é um incômodo. Você é um ser humano que merece terminar sua vida rodeado de amor, não de protocolos institucionais. Se seus filhos estão ocupados, ajude-os a encontrar soluções criativas. Mas não desapareça voluntariamente da vida deles, porque você internalizou a mensagem da sociedade de que idosos são descartáveis. E ela acrescentou algo profundo. Eu deveria ter dito não. Quando meus filhos me levaram para aquele asilo, eu deveria ter dito não. Vocês precisam encontrar outra solução. Eu mereço terminar minha vida na casa que construí, rodeada das memórias que acumulei, perto das pessoas que amo. Mas eu não disse não porque não queria ser um peso. E agora estou pagando o preço psicológico dessa escolha. Esse arrependimento que Dona Maria carrega precisa servir de lição para todos nós. Precisamos ter essas conversas difíceis antes que as crises aconteçam. Precisamos, enquanto ainda estamos saudáveis, deixar claro para nossas famílias o que esperamos quando envelhecermos. Precisamos planejar juntos, criar acordos, estabelecer expectativas realistas. E para as famílias, vocês precisam ter essas conversas antes que seja tarde demais. Perguntem aos seus pais, aos seus avós, o que você quer para seus últimos anos? Como podemos garantir que você termine sua vida com dignidade, rodeado de amor? E então comprometam-se a honrar essas conversas. Mesmo quando for difícil, mesmo quando exigir sacrifício. Vou compartilhar agora alguns dados que coletei em minhas pesquisas e que vão te chocar. Idosos institucionalizados têm uma taxa de mortalidade significativamente maior nos primeiros 6 meses após a entrada no asilo, especialmente aqueles que eram mental e fisicamente saudáveis antes da institucionalização. Sabe por quê? Porque muitos deles simplesmente desistem. O corpo pode estar saudável, mas quando a psique desiste, o corpo segue. Há um fenômeno documentado na literatura médica chamado síndrome de relocação ou choque de transferência. Acontece quando idosos são removidos de seus ambientes familiares e colocados em instituições. Os sintomas incluem confusão, agitação, depressão, declínio cognitivo acelerado e, em casos severos, morte prematura. E não, isso não acontece apenas com idosos já debilitados. Acontece com frequência alarmante com idosos que eram relativamente saudáveis antes da institucionalização. Por que isso acontece? Porque o cérebro humano, especialmente na terceira idade, depende fortemente de rotinas familiares e ambientes conhecidos para manter a orientação e o senso de identidade. Quando você remove todos esses pontos de referência simultaneamente, é como apagar o mapa neural que a pessoa usou a vida inteira para navegar no mundo. E o cérebro, perdido sem seu mapa, começa a falhar. Dona Maria descreveu perfeitamente esse fenômeno. Nos primeiros meses aqui, eu frequentemente acordava confusa, não sabendo onde estava. Levava alguns segundos aterrorizantes até eu lembrar que não estava mais em casa, que estava no asilo. E cada vez que isso acontecia, era como uma mini-morte, uma lembrança dolorosa de que minha vida anterior tinha acabado. Agora, eu sei que há pessoas assistindo isso que trabalham em asilos ou que conhecem instituições que genuinamente tentam fazer o melhor possível pelos residentes. E eu não estou dizendo que todos os profissionais são insensíveis ou que todas as instituições são ruins. Há profissionais dedicados e compassivos trabalhando em cuidados geriátricos. Há instituições que realmente tentam criar ambientes acolhedores. O problema não é necessariamente a qualidade do cuidado profissional.
O problema é a natureza inerentemente institucional desses lugares. Por melhor que seja a instituição, ela nunca poderá replicar o significado emocional de um lar verdadeiro, de uma comunidade genuína, de relações construídas ao longo de décadas. É como comparar uma refeição gourmet preparada por um chefe talentoso com a comida simples feita por sua mãe. A refeição gourmet pode ser objetivamente melhor em termos de técnica culinária e apresentação, mas a comida da sua mãe tem algo que nenhum chefe pode replicar. Tem história, tem amor, tem memória afetiva. Cada mordida ativa não apenas papilas gustativas, mas também circuitos neuronais de conforto emocional construídos ao longo de anos. Da mesma forma, um asilo pode oferecer cuidados tecnicamente superiores, mas nunca oferecerá o conforto emocional de estar em seu próprio lar, rodeado de sua própria história. E aqui está algo que raramente é discutido, mas que é absolutamente crucial: o impacto da institucionalização de idosos sobre as gerações mais jovens. Quando crianças crescem, vendo seus avós sendo enviados para asilos, o que elas aprendem sobre envelhecimento? O que elas aprendem sobre família? O que elas aprendem sobre como cuidar uns dos outros? Elas aprendem que quando você envelhece e se torna inconveniente, você é enviado para um lugar onde profissionais lidam com você. Elas aprendem que amor familiar tem limites, que há um ponto onde conveniência supera compromisso. E então, quando essas crianças crescem, o que você acha que elas farão quando você envelhecer? Estamos criando um ciclo geracional de abandono disfarçado de cuidado prático. E esse ciclo precisa ser quebrado. Dona Maria me fez uma observação perspicaz sobre isso. Meus netos vêm me visitar às vezes e eu vejo nos olhos deles. Eles têm medo, não de mim, mas do que eu represento. Eu represento o futuro deles se não mudarem algo. Eles veem que se tornaram adultos, tiveram filhos, e seus filhos vêm me visitar no asilo. E inconscientemente eles pensam: é isso que me espera? É assim que vou terminar? E então eles saem daqui aliviados, mas também perturbados. Essa perturbação que os netos de Dona Maria sentem é a consciência tentando emergir, tentando dizer: isso não está certo, precisa haver uma forma melhor. E há. Mas requer que voltemos a valorizar o que as culturas tradicionais sempre valorizaram: a sabedoria dos mais velhos, a responsabilidade intergeracional, o compromisso familiar que vai além de conveniência. Agora, vou ser extremamente prático, porque sei que há pessoas assistindo que estão no meio dessa situação agora. Talvez você já colocou um pai ou mãe em um asilo e está se sentindo devastado com o que estou dizendo. Talvez você está considerando essa decisão e está confuso. Talvez você é o idoso, está tentando decidir o que fazer. Então vou te dar orientações práticas baseadas em anos de pesquisa e experiência clínica. Se você já institucionalizou um ente querido e está vendo sinais de declínio emocional, não é tarde demais. Você pode reverter isso. Como? Primeiro, tenha uma conversa honesta com a pessoa. Pergunte como ela realmente está se sentindo, não apenas fisicamente. Segundo, aumente drasticamente a frequência e qualidade de suas visitas. Não visitas de checagem, mas visitas de vida compartilhada. Terceiro, considere seriamente trazer a pessoa de volta para casa se houver qualquer forma de fazer isso funcionar. Se você está considerando a institucionalização, eu te peço, faça uma pausa. Antes de tomar essa decisão, explore absolutamente todas as alternativas. Convoque uma reunião familiar onde todos realmente se comprometam a buscar soluções criativas. Consulte assistentes sociais. Procure recursos comunitários. Investigue programas de apoio domiciliar. Sim, vai dar trabalho. Sim, vai exigir esforço. Mas o que está em jogo é a qualidade dos últimos anos de alguém que você ama.
E se você é o idoso, eu te encorajo, não seja passivo nessa decisão. Expresse claramente o que você quer. Se você não quer ser institucionalizado, diga isso. Ajude sua família a encontrar alternativa. E se a institucionalização for absolutamente inevitável, estabeleça expectativas claras sobre o nível de envolvimento que você precisa da família para manter sua saúde mental. Dona Maria, quando perguntei a ela o que ela diria se pudesse falar com sua versão mais jovem, respondeu: eu diria, construa relacionamentos tão fortes com seus filhos que quando você envelhecer, eles não consigam imaginar suas vidas sem sua presença diária. Não seja apenas provedora de necessidades físicas, seja presença emocional significativa. Porque quando você envelhece, é o valor emocional que você construiu ao longo de décadas que vai determinar se você termina seus dias rodeada de amor ou de profissionais pagos. E ela acrescentou algo que eu quero que você grave no coração. E para os filhos, eu diria, lembrem-se de que vocês também vão envelhecer. A forma como vocês tratam seus pais idosos hoje está ensinando seus filhos como vocês devem ser tratados amanhã. Se você quer terminar sua vida rodeado de amor e cuidado genuíno, comece criando esse precedente agora com aqueles que vieram antes de você. Isso é sabedoria pura. É o tipo de sabedoria que só pode vir de alguém que viveu a experiência e teve tempo para refletir sobre suas implicações mais profundas. Agora quero abordar uma objeção que sei que está na mente de muitas pessoas. Mas, doutor Augusto, e se a pessoa idosa requer cuidados médicos tão especializados que simplesmente não é seguro mantê-la em casa? E se ela tem demência avançada, necessidades de mobilidade extremas ou outras condições que tornam o cuidado domiciliar impossível? É uma objeção válida e vou respondê-la honestamente. Há casos onde a institucionalização é genuinamente a opção mais segura e responsável. Há condições médicas que requerem monitoramento e intervenção 24 horas que simplesmente não podem ser replicados em ambiente doméstico sem recursos extraordinários. Mas aqui está o que precisa ser entendido. Mesmo nesses casos, a responsabilidade da família não termina na porta do asilo. Se a institucionalização é inevitável, então a família tem a obrigação moral ainda maior de compensar com presença emocional intensa. Isso significa visitas frequentes, longas, significativas. Isso significa trazer elementos do lar para o quarto do asilo, fotos, objetos queridos, até mesmo cheiros familiares. Isso significa incluir a pessoa nas conversas familiares por telefone ou vídeo quando não pode estar fisicamente presente. Isso significa contratar, se possível, um cuidador privado que possa oferecer atenção individualizada, além do cuidado institucional padrão. Em outras palavras, a institucionalização de emergência médica não pode se transformar em abandono emocional disfarçado de necessidade médica. Dona Maria tinha um vizinho de quarto no asilo, cujo caso ilustra perfeitamente esse ponto. Um senhor de 85 anos, com Parkinson avançado, que realmente precisava do nível de cuidado médico que apenas uma instituição especializada poderia oferecer. Mas sua família, ele tinha 3 filhos e 7 netos. Criou um sistema de revezamento onde alguém o visitava todos os dias. Não visitas curtas de obrigação, mas visitas de horas onde eles conversavam, compartilhavam refeições quando possível, mantinham-no atualizado sobre a vida familiar, pediam seus conselhos sobre decisões familiares. E a diferença entre esse senhor e os outros residentes era visível. Enquanto a maioria, incluindo Dona Maria, tinha aquele olhar de resignação melancólica, ele ainda tinha luz nos olhos, ainda ria, ainda se engajava, ainda tinha razões para querer estar vivo, além de simplesmente continuar respirando. Isso demonstra
que mesmo quando a institucionalização é necessária, o resultado emocional depende criticamente do nível de envolvimento familiar contínuo. Agora, há uma dimensão espiritual dessa questão que não posso deixar de abordar, mesmo sabendo que para algumas pessoas pode ser desconfortável. Na minha pesquisa sobre inteligência espiritual e o sentido da vida, descobri algo fundamental. O ser humano precisa sentir que sua existência tem significado transcendente, especialmente quando se aproxima do fim da vida. Quando você institucionaliza um idoso e ele perde seu propósito diário, suas conexões significativas, sua autonomia, você não está apenas afetando sua saúde mental no sentido clínico, você está potencialmente causando uma crise espiritual profunda, onde a pessoa começa a questionar o sentido de toda a sua existência. Por que estou ainda vivo? Torna-se uma questão não apenas filosófica, mas dolorosamente real. E quando a pessoa não consegue encontrar uma resposta satisfatória para essa pergunta, quando cada dia é igual ao anterior sem propósito aparente, a vontade de viver simplesmente se evaporar. Dona Maria me confiou. Há noites em que rezo para não acordar pela manhã. Não porque estou sofrendo fisicamente. Os cuidados médicos aqui são excelentes, mas porque não vejo razão para acordar. Não há nada esperando por mim. Nenhuma tarefa que apenas eu possa fazer. Nenhuma pessoa que genuinamente precisa da minha presença. Eu me tornei apenas um corpo, sendo mantido vivo sem que haja vida real sendo vivida. Essas palavras deveriam nos assombrar, deveriam nos obrigar a repensar completamente como nossa sociedade trata seus membros mais velhos. E aqui está algo que vai te chocar ainda mais. Em conversas com Dona Maria e outras pessoas idosas em situações similares, muitas delas expressaram que prefeririam uma vida mais curta, mais significativa, a uma vida prolongada, mais vazia. Elas, literalmente, prefeririam ter menos anos de vida se esses anos fossem cheios de propósito, amor e dignidade, do que ter mais anos apenas sobrevivendo em uma instituição. Isso deveria nos fazer questionar profundamente nossas prioridades. Estamos tão focados em prolongar a vida biologicamente que esquecemos de perguntar: mas que qualidade de vida estamos prolongando? A medicina moderna é extraordinária em sua capacidade de manter corpos funcionando. Podemos tratar doenças, substituir órgãos, administrar medicamentos complexos, mas toda essa capacidade técnica de nada serve se a pessoa cuja vida estamos prolongando não tem razões emocionais e espirituais para querer continuar viva. E antes que você pense que estou defendendo eutanásia ou suicídio assistido, deixe-me ser absolutamente claro: não estou. O que estou defendendo é que façamos tudo ao nosso alcance para garantir que os anos finais de nossos idosos sejam vividos com dignidade, propósito e amor. Para que quando a morte natural chegue, ela chegue para alguém que viveu plenamente até o fim, não para alguém que já estava emocionalmente morto há meses ou anos. Dona Maria me fez prometer algo quando compartilhei com ela que eu iria usar sua história em meus trabalhos. Prometa-me, doutor, que você vai dizer às pessoas que não há dignidade em prolongar a vida sem prolongar o significado. Prometa que você vai encorajar famílias a terem coragens de cuidar de seus idosos, mesmo quando for difícil, mesmo quando for inconveniente, porque esse cuidado é o que separa uma sociedade civilizada de uma sociedade que descartou sua humanidade em nome da eficiência. Eu prometi a ela, e estou cumprindo essa promessa agora, compartilhando sua história com você. Há uma última coisa que preciso abordar antes de encerrar, e é possivelmente a mais importante. O que você vai fazer com essas informações? Você pode assistir a este vídeo
sentir-se tocado emocionalmente, talvez até chorar, e então continuar sua vida exatamente como antes. Ou você pode permitir que esse conhecimento te transforme, que mude fundamentalmente como você pensa sobre envelhecimento, família e responsabilidade intergeracional. Se você tem pais ou avós ainda vivos, eu te encorajo, vá até eles. Não amanhã, não na próxima semana. Hoje, se possível, abrace-os, passe tempo genuíno com eles. Faça perguntas sobre suas histórias, suas memórias, suas sabedorias de vida. Não porque você deve, mas porque eles não estarão aqui para sempre e um dia você vai desejar ter tido mais desses momentos. E se seus pais ou avós já estão em uma instituição, eu te desafio, aumentem drasticamente seu envolvimento. Se você visita uma vez por mês, comece a visitar semanalmente. Se você fica 15 minutos, comece a ficar horas. Se você apenas pergunta sobre a saúde física, comece a ter conversas reais sobre vida, memórias, sentimentos. E se você é jovem e está assistindo isso pensando, isso não se aplica a mim ainda, pense novamente. As escolhas que você está fazendo agora, o tipo de relacionamentos que está construindo com seus pais, o modelo de família que está criando, os valores que está transmitindo a seus filhos, tudo isso está plantando sementes que vão determinar como você será tratado quando envelhecer. Se você quer terminar sua vida rodeado de amor e cuidado genuíno, comece agora criando uma cultura familiar onde esse tipo de cuidado é valorizado, praticado e passado adiante de geração para geração. Dona Maria está agora com 82 anos. Ela ainda está no asilo porque seus filhos, mesmo depois de nossas conversas, ainda não encontraram uma forma de trazê-la de volta. Mas houve uma mudança. Eles começaram a visitá-la com muito mais frequência. Começaram a incluí-la mais nas decisões familiares. Trouxeram para ela objetos de sua casa antiga para decorar seu quarto. Começaram a levar os netos para visitas longas, onde ela pode contar histórias e fazer doces com eles em uma pequena cozinha que o asilo disponibiliza. E sabe o que Dona Maria me disse na última vez que conversei com ela? Doutor, eu ainda preferiria estar em minha casa, mas pela primeira vez desde que cheguei aqui, sinto que ainda importo. Sinto que minha existência ainda tem valor para as pessoas que amo, e isso tem feito toda a diferença. Essa é a mensagem final. Mesmo quando as circunstâncias não são ideais, o amor genuíno, a presença consistente, o envolvimento emocional real podem transformar a experiência de envelhecimento de uma morte lenta em uma continuação significativa da vida. Então, aqui está o aviso final de Dona Maria, uma mulher de 80 anos que viveu o que eu descrevi hoje. Não esperem até que seja tarde demais para valorizar o tempo que têm com seus idosos. Não esperem até que eles estejam em uma instituição para aumentar seu envolvimento. Não esperem até o funeral para lamentar o tempo que não passaram juntos. Façam as escolhas difíceis agora. Façam os sacrifícios necessários agora. Construam as memórias agora, porque o tempo não para ninguém. E um dia você vai olhar para trás e a única pergunta que vai importar é: eu amei bem as pessoas que me amaram. Se você chegou até aqui, agradeço profundamente por dedicar seu tempo a esta mensagem. Compartilhe este vídeo com sua família, especialmente com aqueles que estão enfrentando decisões sobre cuidados com idosos. Deixe nos comentários suas reflexões, suas experiências, suas histórias. E mais importante, transforme esse conhecimento em ação. Lembre-se sempre, envelhecer é inevitável, mas envelhecer com dignidade é uma escolha que fazemos juntos, como família, como sociedade, como seres humanos que decidem valorizar cada fase da vida, inclusive a última. Que possamos todos ter a sabedoria de aprender com a experiência de Dona Maria, antes que precisemos aprender através de nossa própria experiência dolorosa.